Muito boa tarde. Mais um encontro do nosso grupo de estudos, nossa fraternidade, ou pelo menos nosso exercício para a fraternidade. Não podemos ter a pretensão de já exercitar a fraternidade como vivida pelos primeiros cristãos, muito menos o amor que Jesus amou. Mas isso não nos diminui em nada, porque estamos dando passos pequenos, mas na direção certa. Para essa humanidade que pensa sempre em andar rápido, estando tão evidente que não sabe para onde está indo, precisamos lembrar o óbvio. 1000 vezes, 1.000.000 de vezes, um passo minúsculo e lento para o rumo certo, do que 200 milhões de passos, 1000 quilômetros por hora para o lugar errado. Sentido, clareza, foco, propósito. Essas palavras são centrais, especialmente para uma humanidade perdida. Não perdida no sentido da perdição teológica, de que não teríamos remédio, estamos destinados ao inferno. Inferno nem existe. Mas perdição no sentido de sem rumo. Apesar da bússola universal, da bússola da terra, Jesus Cristo, ter sido enviada para nós por Deus, apontando o amor como norte, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Apesar disso, ainda estamos desesperados em busca de um propósito, de um sentido. Há uma pandemia de depressão, de tentativas de suicídio, exatamente por não encontrar sentido na vida. Extremamente importante que nós entendamos o que está em jogo, qual é o objetivo do projeto pedagógico de Deus e qual é a metodologia, ou seja, qual o sentido e qual o caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os cristãos orgulhosos, as instituições ditas cristãs, arrogaram uma exclusividade para alcançar o reino dos céus, para chegar a Deus. O próprio Jesus, no entanto, deixou claro: Deus é amor. Meu Pai e eu somos um. Ou seja, Jesus também é amor. E assim fica muito claro o que Jesus quis dizer. Ele disse assim: o amor é o caminho. O amor é a verdade, o amor é a vida. Ninguém vai ao amor, que é Deus, se não for por amor, como eu demonstrei. Ou seja, o que todos nós sabemos no fundo da alma. Não importa o rótulo da criatura. Se ela se disser budista, cristã, xamânica, muçulmana, hinduísta, ateia,
O que importa é a vibração de amor que ela já conquistou e a boa vontade que ela tenha para conquistar mais vibração de amor. Eis aí o que Jesus nos revelou. Veja se isso não bate no seu coração. Chega de dar exclusividade a Deus para sacerdotes oportunistas, interesseiros, dinheiristas, sexólatras. É uma tragédia. É momento de nós entendermos que ninguém tem a prerrogativa do caminho único para Deus. Que nenhum sacerdote pode realmente merecer o título de representante de Deus na terra. Não existe isso. O próprio Jesus, pelo menos essa é a nossa visão, que nós apresentamos para as considerações dos amigos. Nem Jesus é o caminho único para Deus. Nem ele, como pessoa, nem muito menos as instituições que vieram em nome dele, mas sim o que ele simboliza, o que ele trouxe, o que ele representa. O amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. Ninguém vai ao amor se não for pelo amor. Ou, como disse lindamente Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Muito, sem dúvida, muito que estudar sobre amor. Nossa prática de amor, o que a gente chama de amor, atesta que nós somos ignorantes nesse assunto, especialmente nessa prática. Apesar do logotipo mais popular da humanidade ser o coração, apesar de o romantismo, o amor à pátria, os múltiplos e proclamados amores, que de amor mesmo pouco tem, venderem tantos filmes, tantos discos, tantas novelas, roupas, venderem tudo, na verdade, cadernos, roupas íntimas, camisetas. Apesar disso, nós nada sabemos sobre o amor e precisamos, com humildade, estudar esse assunto, conhecer esse assunto. Na vida, em Cristo, em Buda, conhecer o amor em nós, porque aí estão as nossas respostas. Vejamos o que fazer com esse personalismo que nós teimamos em impor às religiões, às instituições, às filosofias, às doutrinas. Claro que as pessoas são fundamentais. Claro que um Buda, um Gandhi, um Allan Kardec cumpriram funções maravilhosas, cada um na sua vida. Não posso dizer que todos têm a mesma estatura. Não sou régua, não tenho estatura espiritual para medir, especialmente os luminares. Mas sem dúvida, o caminho, a essência de todos eles indica para essa palavra amor, para essa ideia, para essa prática de amor.
que é boicotada pela idolatria, pelo personalismo, pelo culto ao ego e à pessoa. O culto à pessoa na política gerou um dos piores momentos da humanidade, entre os quais o nazismo. Mas todas as ditaduras fizeram culto à personalidade do dirigente. Os piores momentos da religião, igualmente, também tem o culto da pessoa, da personalidade. E no esporte? E na arte? A idolatria não sugou os artistas e os esportistas até a última gota, jogando a multidão o bagaço que sobra depois que os vampiros sugam tudo? Culto à personalidade destrói tudo. Não apenas em esporte, cultura, religião, ciência, política, mas o culto à pessoa destrói relacionamentos, famílias, mimando filhos, idolatrando cônjuges. A causa, o sentido, o propósito trazido por Deus e por Jesus e por todos os luminares é muito maior que qualquer instituição e qualquer personalidade. Quando Jesus falou que o mandamento maior, que o sentido da vida, que o propósito de toda a humanidade, de todas as criaturas, é amar a Deus sobre todas as coisas, pode-se lindamente fazer a leitura que é vincularmos-nos ao todo e não às partes. Ao universo e não às criaturas. Não porque as criaturas não tenham importância, mas porque o todo está sempre acima das partes. Que o nosso erro é colocar uma parte, geralmente nós mesmos, mas às vezes o outro, na idolatria, acima do todo. Uma parte não pode estar acima do todo. Fazemos muito mal a nós e aos outros quando colocamos uma pessoa acima de todos, acima do outro. E o bem, a luz, é justamente olhar, contemplar, trabalhar pelo bem de todos, sem exceção. Tenham ou não tenham consanguinidade conosco, tenham ou não tenham semelhança na religião, na ideologia. Somos todos filhos de Deus. O todo é sempre muito maior que todos nós. Vamos ver qual é a questão de hoje, então. É sobre o espiritismo e o médium. Muitos veem o médium como a estrela da casa espírita. Muitos médiuns se veem assim. E começa todo um processo de idolatria, apesar de tudo que Kardec trouxe, apesar do exemplo máximo da mediunidade em humildade, da mediunidade em simplicidade, que foi Chico Xavier. Apesar disso, há muitos espíritas na tarefa da palestra, na tarefa do livro espírita, na tarefa da mediunidade, que se veem como estrelas. É urgente que nós entendamos essa relação parte-todo, criatura-criador. Vamos ver como
a questão se apresenta para Emmanuel. Número 375 diz o seguinte: os agrupamentos espíritas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Será que isso pode acontecer? Será que tem sentido o espiritismo sem o médium? Emmanuel diz assim: nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis. Não indispensáveis. Todo mundo é importante. Todo aquele iniciante, ignorante, cético, todos são importantes para uma religião, para uma proposta espiritualista autêntica, porque todos somos filhos de Deus. Então, nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não imprescindíveis, porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns. Todos somos filhos de Deus, todos somos médiuns, todos somos deuses, todos somos luz. Ainda mesmo sem tarefas definidas, continua Emmanuel. Nesse particular, no particular da mediunidade, ainda que não estejam na função da mediunidade no centro espírita, todos são médiuns, todos são especiais, todos são luz. Podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo, que é sim a mediunidade ao alcance de todos. Então todos podemos sentir, interpretar, servir numa casa espírita, num ambiente de trabalho, em qualquer lugar, dando passagem para as intuições, estabelecendo uma parceria clara entre o mais alto e o cotidiano, e os fatos, e as decisões, e as palavras emitidas. Isso pode ser feito em qualquer ambiente, por qualquer um, e deve ser feito. Podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo a palavra amorosa e sábia de seus guias espirituais, no imo da consciência. Auto-idolatrados, alguns religiosos, artistas, filósofos, religiosos, murcham Divaldo Pereira Franco conta com humildade, num exercício de humildade, possivelmente, a primeira e a segunda palestra que ele foi fazer estando ainda muito jovem. Chamado a fazer uma palestra, fez com tanto sucesso que chamaram a uma segunda. Só que ele mesmo, entre a primeira e a segunda, se empolgou com o sucesso que havia obtido. E na segunda palestra, vidente, não viu os seus guias espirituais se aproximarem como ocorreu na primeira palestra. A palavra lhe foi dada e ele estava sozinho, simplesmente sem ter o que falar. Vejam que situação. E por quê? O que interrompeu o fluxo? O orgulho e a vaidade. Chico Xavier tem outra passagem maravilhosa em que uma mulher que era muito amiga sua, vendo o Chico muito sofrer, sem dormir
por causa de um cachorro que estava à beira da morte, resolveu aliviar a vida do Chico dando veneno para o cachorro. Quando ele soube, Chico Xavier ficou tão magoado, mas tão magoado, que formou-se no seu peito uma gosma escura, mal cheirosa, pegajosa. E Emmanuel, com dificuldade, apareceu para ele e o alertou: se você continuar com essa couraça pegajosa, grossa, não será mais possível o trabalho mediúnico. E mandou o Chico Xavier fazer um grande sacrifício e dar um presente muito importante, muito caro para aquela mulher, para que fosse gradativamente dissolvendo a couraça de mágoa que, segundo Emmanuel, simplesmente bloquearia o trabalho do maior médium da humanidade, depois de Jesus. Vejam, meus amigos, minhas amigas, como a nossa mente em baixa vibração, como a nossa mente em orgulho e em vaidade, como a nossa mente acumulada de mágoas e culpas, medos e preconceitos, como a nossa mente é poderosa, tanto para criar maravilhas, quanto para bloquear trabalhos estupendos, trabalhos de luz. Por isso é tão importante a recomendação de Jesus quando disse: vigiai, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a alma é fraca. A carne é fraca. No linguajar da época, é o que ele podia transmitir. O espírito, o eu verdadeiro, está pronto, mas o falso eu, o ego, esse nos enfraquece, nos entorpece, nos faz perder. Não nos deixemos inchar como bolas de gás. Nós inchados só poderemos rodar feito birutas e rapidamente despencar no chão. São tantos os destaques em ciência, em religião, nos esportes, na cultura, que embriagados consigo mesmo bloquearam o fluxo da inspiração, paralisaram maravilhosos trabalhos, que nós não poderíamos mais nos dar o direito de errar o mesmo erro. Sejamos precavidos, alertas, vigilantes sobre o perigo do orgulho e do egoísmo, sobre a prática da idolatria, o endeusamento de criaturas. É realmente o grande inimigo da evolução espiritual. Ouçamos, nesse caso, Emmanuel dizer que o médium não é imprescindível para a reunião espírita, não é imprescindível para o espiritismo, apesar de ser muito útil, assim como palestrante, assim como dirigente, assim como passista, assim como o voluntário da recepção, assim como o organizador de cestas básicas. Todos são filhos de Deus, todos são médiuns intuitivos.
Todos são dignos do trabalho, do respeito, da admiração de todos nós. Mas sem idolatria. Ninguém é imprescindível no trabalho de Deus. Mas o trabalho de Deus é imprescindível para todos nós. Que essa lucidez combata e neutralize dentro de nós, sirva como uma vacina para não desenvolvermos, como tantos vêm fazendo atualmente, todos querem ser influencers, como nós certamente já fizemos em vidas passadas e nessa vida mesmo, e estamos fazendo agora. Tomemos essa vacina contra o orgulho e o egoísmo, a vacina da autoobservação, lúcida, que busque ajuda, vigiai e orai. A cada vez que escorregarmos no antigo vício, no mais letal dos vícios, a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Que o alerta nos cale na alma, não é? Marco Aurélio Trindade falando da Boa Nova, Adelaide Dias, Igor Galvão, Lúcia Galvão, Enir Cajazeira dando o seu boa noite a todos, as suas saudações, e Enir vibrando pela amiga Mônica. Que todos nós façamos emitir de nossos peitos, de nossos corações, as melhores energias para envolver todos aqueles necessitados da terra. O pão nosso de cada dia dai hoje a todos os necessitados de pão, de casa, de roupa, os necessitados de carinho, os necessitados de atenção. Que todos recebam essa luz formada aqui e que o amplificador dessa nossa luz seja a amizade, seja a fraternidade na pessoa da amiga Mônica, para que nós, preenchidos dessa luz, transbordemos essa luz para toda a humanidade, para todos os necessitados, que envolvam também os animais, os vegetais, os minerais, todos nossos irmãos. Paz e bem a todos, feliz por estarmos juntos e até amanhã em mais um encontro. Compartilhe, multiplique, convide. É muito importante que todos os que sentirem a importância desse espaço ajudem na construção, na multiplicação dos pães. Paz e bem, um grande abraço e até a próxima.